Para construir um bom projeto de design é fundamental que você tenha conhecimento tanto teórico quanto prático. A gente sabe que não adianta você ser fera no Illustrator se você não manja nada de design. Assim como entender bastante de design e não conseguir materializar isso, não vai ser lá muito útil. A gente sempre vê por aí tutoriais que te ensinam como utilizar aplicativos, mas pouquíssimos deles te mostram como você pode empregar conceitos de design, como por exemplo tipografia, grid, hierarquia visual, para construir esses tipos de projetos. É por isso que eu trago nos meus cursos lá da Suite Criativa uma metodologia multidisciplinar, onde eu ensino como você pode utilizar uma ferramenta, ao mesmo tempo que te mostro conceitos de design que podem ser utilizados em conjunto. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode construir um flyer institucional e a gente vai aprender não só como utilizar o Illustrator para construir esse tipo de projeto, mas também vai aprender conceitos fundamentais de produção gráfica como sangria, margem de segurança e também princípios de design, como hierarquia visual e também a construção de grids modulares. E o resultado vai ser esse que você está vendo aí na tela agora. Então vem comigo, eu sei que você vai gostar, e se você quiser aprender mais sobre o Illustrator, é só conferir os meus cursos lá na Suite Criativa, e claro, você pode continuar aprendendo gratuitamente também aqui no Clube do Design. Vem comigo! O resultado que a gente vai criar é esse que você está vendo aqui na minha tela. Para isso eu vou utilizar o Illustrator Creative Cloud 2018, mas a gente não vai utilizar nenhum recurso especial, então você pode utilizar em qualquer versão mais antiga sem nenhum tipo de problema. É um flyer institucional no tamanho A5 e a gente vai reproduzir ele utilizando alguns conceitos legais, como por exemplo sangria, margem de segurança, grid modular, e também vamos entender alguns recursos importantíssimos do Illustrator, como por exemplo a utilização de amostras de cores globais que permitem uma edição facilitada na hora que você precisar editar o seu projeto. Eu vou deixar aqui esse projeto que eu já criei como exemplo aqui do ladinho e a gente vai começar a criar um novo trabalho do zero. É só clicar no menu File, New, para você criar um novo documento, e a gente vai escolher as pré-definições de impressão do Illustrator, clicando aqui em Print e selecionando uma pré-definição de A4. Infelizmente o Illustrator não tem uma medida específica para o tamanho A5, mas você vê que isso é bem facinho de converter depois que você cria o A4. Em seguida, aqui nas configurações de documento, a gente vai configurar uma sangria. Geralmente a sangria gira em torno de 3 a 5 milímetros, não existe um padrão específico. É importante que você converse com a gráfica ou com o estabelecimento que vai imprimir o seu material para que eles te indiquem o melhor tamanho de sangria de acordo com o fluxo de trabalho deles. Se você não sabe o que é sangria, eu já falei bastante aqui no canal, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para você entender um pouquinho mais, mas basicamente é um espacinho extra que a gente deixa no plano de fundo para evitar que o material fique com bordas brancas na hora de fazer o recorte, né? Geralmente quando a gente tem um fundo colorido, como é o nosso caso, tá? A gente tem um fundo coloridão lá, então para evitar bordas brancas a gente coloca um fundinho um pouquinho maior do que o tamanho final do projeto, para que ele seja cortado no acabamento. Aqui em Advanced Options você tem as configurações padrão, modo de cor e semic, resolução de saída de 300 dpi, modo de pré-visualização default. É só clicar em Create e pronto, o seu novo documento vai ser criado. Ele abriu aqui uma outra janela, mas não tem problema. Deixa eu colocar ele aqui na minha telinha principal do Illustrator. Depois que a gente cria o nosso documento no tamanho A4, para deixar ele do tamanho A5 é muito simples. Ative a ferramenta prancheta que está disponível aqui do lado na caixa de ferramentas. E aí é só você arrastar, utilizando aqui a alça de controle de baixo, até a metade da página. Aqui, olha, quando ele mostrar o centro, pronto, você tem exatamente o tamanho A5. Em seguida, ainda com a ferramenta prancheta habilitada, é só você clicar aqui, olha, nessa caixinha, e pronto, você vai mudar a orientação para que ela fique na orientação retrato, né? A folhinha em pé que todo mundo conhece. O próximo passo agora é preparar o nosso documento no Illustrator para receber o conteúdo e as configurações iniciais que a gente vai precisar criar. Para isso eu vou redefinir aqui o meu espaço de trabalho, seleciono o espaço de trabalho Essentials Classic, porque eu estou utilizando uma versão mais recente, mas se você usa uma versão mais antiga, é só Essentials mesmo. Então Essentials Classic, depois eu vou clicar aqui novamente, selecionar a opção Reset o Essentials Classic. Essas opções também podem ser localizadas aqui no menu Window e na opção Workspace você tem exatamente as mesmas opções. Eu vou abrir aqui o painel de camadas no meu espaço de trabalho e vou criar uma segunda camada que eu vou chamar de guias. Então é só dar 2 cliques em cima do nome e mudar o nome para guias. E aqui na segunda camada eu vou chamar de projeto, só para identificar direitinho aí como os meus elementos vão ficar organizados. A gente vai criar agora
a nossa margem de segurança e também vai inserir nesse nosso projeto um grid modular. Existe uma certa preocupação, principalmente quando você vai utilizar grids, né? As pessoas acham que o grid acaba limitando a construção do seu projeto. Mas na verdade não é bem assim. Ela sim serve para limitar algumas características do projeto, mas se você entende como um grid funciona, você com certeza vai conseguir ter uma dinâmica muito melhor para a construção do seu material, além, é claro, de estruturá-lo melhor. Você consegue distribuir, posicionar, alinhar e configurar o seu projeto de maneira mais harmoniosa, mais elegante, mais interessante. Para fazer isso, então, eu vou pegar a ferramenta retângulo aqui do Illustrator e vou desenhar um retângulo do tamanho da minha página. É só clicar ali no cantinho da página e arrastar até aqui embaixo para desenhar até a outra extremidade. Você nota que a linha guia que eu tenho aqui ao redor é justamente a linha guia de sangria em vermelho. Eu ainda não vou usar ela, eu só vou usar ela quando eu começar a desenhar os elementos de fundo do meu projeto. Desenhei aqui, vou dar um Ctrl 0 para enxergar mais de perto aqui, enquadrar a minha página na tela. E aí eu vou transformar esse objeto de maneira a reduzir ele para criar uma margem de segurança no meu projeto. Para isso, eu vou utilizar aqui no menu Window o painel Transform. E a partir desse painel, se ele estiver menorzinho, você pode expandir clicando nessa setinha dupla aqui em cima, olha só. Eu vou utilizar essa área aqui de cima, olha, de transformação, width e height, né, largura e altura, para transformar aqui os meus elementos. Não riam do meu inglês, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu gostaria que a minha margem de segurança fosse de 1 centímetro em cada um dos lados do meu documento. O que eu posso fazer então? Eu vou desabilitar aqui a correntinha, ela precisa estar desmarcada, e aí você coloca aqui menos 20. Por que menos 20 na largura? Porque se eu tirar menos 20, observa aqui que meu ponto de referência é o meio do meu objeto, então menos 20 eu vou reduzir ele a partir do centro, menos 20 milímetros. Se eu vou reduzir a partir do centro, menos 20, dá menos 10 para cada lado. Então colocando menos 20, vou dar um Enter, eu tenho 10 milímetros a menos do lado direito, e 10 milímetros a menos do lado esquerdo, exatamente 1 centímetro aqui de distância da margem do meu papel. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui na altura, menos 20, e vou dar um Enter, e aí eu tenho exatamente menos 20 milímetros, menos 10 em cima, menos 10 embaixo. Eu tenho aí então o total de 1 centímetro de espaço nas margens do meu documento. Aqui mais uma informação sobre a questão do padrão. A gente sempre procura um padrão, né? Existe um padrão para margem, existe um padrão para sangria. Não se prenda a isso. Na maioria das vezes, a margem de segurança, ela serve, é claro, para que você tenha um limite até onde você pode colocar informações importantes, como textos, logotipos, informações como telefone, endereço. Então, nenhuma dessas informações deve ultrapassar esse limite aqui que eu acabei de delimitar. Mas não existe um padrão. Essa guia também, essa margem de segurança também pode ter apenas uma finalidade estética. Se você abrir um livro, uma revista, você vai observar que, além das margens poderem serem bem maiores também, elas ajudam a compor o layout, deixando ele mais bonito, mais interessante. Então não se prenda a detalhes. O mínimo que eu recomendo para esse tamanho de projeto aqui é de 8 a 10 milímetros. O máximo você pode explorar aí de acordo com o seu resultado, o resultado que você espera para o seu projeto. Depois de criar então esse objeto, eu notei aqui que eu estou desenhando eles dentro da camada de projeto. Eu não quero que esse material fique dentro da camada de projeto. Então ainda com esse retângulo selecionado, eu vou dar um Ctrl X para recortar, selecionar a camada de guias e dar um Ctrl F para colar na frente. Então eu colei o meu retângulo na camada de linhas guias. É a camada que eu vou utilizar para colocar as guias do meu projeto. O que a gente vai fazer agora é transformar esse retângulo em um grid, em uma grade, para que a gente possa estruturar o nosso documento sobre esta grade. Para isso, é só clicar no menu Object, Path, e aqui você seleciona a opção Split into Grid. Essa janelinha vai permitir que você subdivida o retângulo ou qualquer outro objeto que você tenha desenhado em uma grade modular. É só você clicar aqui a opção, olha, Preview, marca o Preview, e aí você vai colocar aí na sua configuração 5 por 5. As configurações de Gutter, que seria medianis, você pode deixar zerado porque a gente não vai precisar delas agora. Então, adicionando essa opção Split into Grid, a gente está dividindo aquele retângulo que já tem o tamanho exato da nossa área de segurança ali. A gente vai dividir ele em várias colunas e linhas, nesse caso é um grid de 5 por 5, e aí é só você clicar no OK e pronto, você vai ter aí o grid no seu documento. Isso aqui é o que a gente chama de grid modular simples. Ele parece com uma tabela do Excel. Você tem 5 colunas
5 linhas e o seu grid está dividido. Primeiro, você tem as colunas e as linhas e você tem cada um desses retângulos aqui que representam o que a gente chama de módulos. Cada módulo pode ser uma zona espacial individualmente e a junção de 1, 2, 3 ou 4 módulos também podem ser zonas espaciais. Ficou meio confuso? Calma aí que eu te explico. Se eu quiser desenhar, por exemplo, uma imagem que ocupe 4 retângulos desses aqui, olha só, eu vou pintar ela aqui com uma cor diferente só para você ver melhor. Então, esse retângulo azul, ele representa uma zona espacial de 4 módulos. Então, isso aqui é uma zona espacial e ela ocupa 1, 2, 3, 4 quadradinhos do meu grid. Se eu aumentar ele aqui para o lado, eu tenho uma zona espacial de 6 módulos. Se eu aumentar aqui para baixo, uma zona espacial de 9 módulos. Se eu aumentar aqui para o lado, uma zona espacial de 9, 11, 13, 15 módulos. Então, eu consigo ir aumentando. Tudo que eu desenhar dentro do meu grid vai ocupar essencialmente o que a gente chama de zona espacial. Então, um módulo pode ser uma zona espacial também, não tem problema. Isso aqui é uma zona espacial de um único módulo. Isso aqui é uma zona espacial de 2 e de 4 módulos. Entendendo esse conceito de zona espacial, que seria o espaço que você utiliza para posicionar os elementos dentro de um layout, você consegue entender que o grid ele não vai te limitar quando você precisar reposicionar elementos no seu projeto. Não necessariamente você precisa posicionar elementos exatamente sobre as linhas do seu grid. Não. Desde que você entenda o conceito de zona espacial, você pode utilizar toda esta zona espacial para alinhar, posicionar e distribuir os seus elementos, e é o que a gente vai ver durante a construção desse projeto. Depois então de criar aqui a minha zona espacial, eu vou clicar aqui no menu, eu vou selecionar na verdade todos esses elementos, com a ferramenta seleção, e vou clicar com o botão direito e selecionar a opção Make Guides. Isso vai fazer com que eu transforme esses elementos em uma linha guia personalizada. Deu para você ver aí? Depois de transformar então a minha grade em linhas guias, a gente pode abrir novamente o painel de camadas e a gente vai bloquear essa camada para que as nossas linhas guias fiquem ali bloqueadinhas para a gente não acabar selecionando e movimentando por acidente. A partir desse ponto eu posso pegar aqui, olha só, a camada de projeto e eu vou começar agora a inserir os meus elementos dentro do meu projeto de flyer institucional. Eu gostaria de posicionar uma imagem bem grandona nesse meu projeto que vai ocupar toda essa zona espacial lateral, deixando apenas 2 módulos livres aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta retângulo e aí utilizando aqui, olha, eu vou utilizar as minhas linhas guias como referência, eu vou arrastar até aqui embaixo, eu vou ter 2, 4, uma zona espacial de 8 módulos. Eu vou pintar com uma cor qualquer só para você ver onde o meu retângulo está posicionado. Como eu gostaria que essa imagem ocupasse o plano de fundo do meu projeto, eu vou expandir depois esse retângulo lateralmente e para a parte de cima também, para que ele toque aqui o limite da minha sangria. Então, dessa maneira, eu estou desenhando um retângulo que vai servir para eu colocar uma imagem e ele tem aqui exatamente o tamanho suficiente, encostando ali na minha linha guia de sangria, ou seja, quando o meu material for finalizado, impresso e passar pelo acabamento de recorte, quando o impressor lá, o acabamento for fazer o corte, ele vai cortar exatamente aqui ó, no limite da página e vai eliminar um pouquinho do plano de fundo, evitando assim que fiquem bordas brancas nessas laterais aí do meu projeto. Em seguida eu vou pegar a imagem que eu já deixei separado aqui, tá bom? Essa imagem, eu vou deixar o link de referência disponível aí na descrição desse vídeo. É uma imagem do Pexels, o banco de imagem que a gente sempre utiliza aqui, né? É só arrastar lá para dentro do Illustrator e a gente vai diminuir aqui ela bastante, segurando sempre o Shift e o Alt para diminuir ela proporcionalmente, tá? Segura o Shift e o Alt e olha só, você consegue diminuir ela proporcionalmente. O que eu vou fazer aqui é posicionar ela de maneira que eu consiga ocupar, usando a imagem, toda a extensão daquele retângulo aí na minha lateral, colocando aqui a minha imagem, olha só, de maneira que ela apareça dentro dessa zona aqui de 8 módulos que eu configurei. Como eu não gostaria que esse cara ficasse olhando para fora do documento, o que não é bacana, tá bom? É importante que você sempre direcione a atenção do seu leitor para dentro da informação. E eu vou colocar uma informação de texto aqui do outro lado. Eu vou inverter, eu vou refletir essa imagem para que o meu personagem, o meu modelo, fique olhando para dentro do projeto.
Dessa maneira a gente cria uma harmonia visual mais legal, assim tanto o olhar do personagem quanto o olhar de quem receber esse panfleto vai direcionar para a informação que eu gostaria de dar destaque. Então eu vou fazer o seguinte, com essa imagem selecionada, eu vou pressionar o Ctrl Shift e o acento agudo para enviar ela para trás da camada, para trás do meu retângulo, e aí depois eu vou selecionar ambos, olha só, os dois, tá bom? Selecionar a imagem e o retângulo também, e é só pressionar o atalho de teclado Ctrl e o número 7 para fazer o que a gente chama de Clipping Mask. E o Clipping Mask vai colocar essa imagem dentro do retângulo, e assim o retângulo passa a recortar essa imagem, né, dentro aí dos seus limites. Tá, mas eu esqueci de refletir a imagem. O que eu posso fazer? Eu posso dar 2 cliques sobre esse retângulo para entrar na edição dele. Dessa maneira eu posso selecionar a imagem, clicar com o botão direito, seleciono aqui a opção Transform e aqui em Reflect. Eu mantenho a opção vertical habilitada, você pode marcar o preview aqui para você ver o resultado. E é só clicar no OK e pronto, a sua imagem vai ser refletida. Depois que você terminar de editar o seu Clipping Mask, eu vou dar uma ajustada aqui, colocar mais para dentro, prontinho. É só você dar 2 cliques do lado de fora e você sai da edição do Clipping Mask. Como é que eu sei que eu estou na edição ou eu não estou na edição do Clipping Mask? Eu já mostrei várias vezes aqui no canal como isso funciona, mas quando você dá 2 cliques sobre o seu objeto com o Clipping Mask, você entra aqui, olha, no modo de isolamento. Ele mostra essa barrinha aqui em cima e você observa que você está editando um grupo de clipe. E aí para você sair, ou dar 2 cliques fora, ou clica aqui, olha, para você ir voltando até sair completamente do seu Clipping Mask, ok? Bom, a partir de agora eu vou começar a adicionar algumas informações de texto. Eu vou precisar da letra T para ativar a ferramenta de texto e vou clicar aqui para criar um tipo de texto que a gente chama de texto de ponto, né? Quando você só dá um clique, você tem um texto que não sofre aí com os limites de uma caixa de texto. E aí eu vou digitar meu texto, design para seu negócio. Eu já tenho aqui as informações do lado, então eu vou só copiando aqui. E aí eu vou aumentar esse texto o máximo que eu quiser. Vou colocar ele um pouquinho mais para cima. E aqui passa a questão da formatação do texto. A escolha pela tipografia, o tipo de fonte que você vai utilizar, também pode depender do tipo de projeto que você quer. Você quer, na verdade, como você quer que o seu projeto seja percebido. Eu gostaria que o meu flyer institucional tivesse uma pegada mais de negócio, mais moderna, mais arrojada, não necessariamente clássico, né, não classudo, digamos assim. Então, para isso, eu posso utilizar fontes grotescas ou fontes sem serifas. Se eu utilizasse, por exemplo, uma fonte serifada, como a Times New Roman, que é uma fonte com serifa, eu já teria algo mais clássico, mais, digamos assim, mais antigo, não necessariamente mais antigo, mas mais classudo, mais elegante, mais fino. Não é exatamente o que eu quero passar. Eu gostaria de uma visão mais dinâmica, moderna, por isso eu vou utilizar aqui a fonte... Qual que é o nome da fonte mesmo, meu Deus? Eu esqueci. A fonte Open Sans. O legal é que a fonte Open Sans pode ser baixada gratuitamente aí no Google Fonts, né? A partir da fonte Open Sans, então, eu tenho aqui uma fonte grotesca, uma fonte sem serifa, e aí eu posso utilizar aqui um peso extra bold para deixar esse meu texto bem mais forte, bem mais negrito, né? Diminuindo sempre aqui um pouquinho para evitar que ele toque tanto ali na imagem. Então você observa que não necessariamente eu preciso fazer o texto tocar aqui nessa área lateral da minha imagem. Por quê? Porque eu estou utilizando o conceito de zona espacial. Eu posso posicionar o meu elemento, olha só, eu vou utilizar esses 6 módulos aqui, olha, essa zona espacial de 6 módulos para colocar os meus elementos de texto principais. Dessa maneira, eu posso me preocupar em alinhar o texto apenas à esquerda, mas à direita eu posso deixar um espacinho aqui para evitar que o texto fique muito próximo da imagem. E observa a hierarquia visual, observa a composição do nosso projeto. Eu ainda vou colocar mais texto, mas você já começa a perceber, deixa eu esconder aqui a minha linha guia no Ctrl+C cedilha, que o meu projeto ele tem uma hierarquia visual consistente. Ou seja, eu vou começar com um texto grande, bem pesado, que é o texto que vai chamar a atenção do meu cliente, da pessoa que vai receber esse material, e o olhar do meu personagem também está direcionado para esse texto. Então, independente se a pessoa for atraída primeiro pela imagem, ela vai olhar para onde essa imagem está olhando. Isso aqui ajuda bastante a compor o seu material de maneira a você direcionar o olhar do seu leitor para onde você quer que ele olhe, ok? Depois eu vou selecionar esse texto, utilizando aqui o meu link no painel de caracteres, eu vou diminuir aqui, olha só, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver qual foi o tamanho que eu usei aqui nesse outro, eu usei o tamanho 42, já está até quase o mesmo tamanho, 42,
E aí eu vou utilizar aqui no painel de caracteres uma entrelinha também de 42 para deixar o texto mais perto ali um do outro. Ctrl C cedilha, eu consigo exibir novamente aqui as minhas linhas guias. E aí eu vou posicionar aqui em cima. Em seguida, eu vou copiar logo o texto que eu já tenho aqui do lado, tá? Para que eu não perca muito tempo. Então eu vou selecionar aqui o texto que eu já tenho, Ctrl C. É só você pegar a ferramenta de texto e abrir aqui embaixo uma caixa de texto. E eu vou colar aqui Ctrl V. A formatação dessa fonte é apenas a Open Sans no padrão regular, com o estilo regular e o tamanho 10. E aí o que eu posso fazer é diminuir essa caixinha de texto para que ela tenha o tamanho do meu texto ali, evitando o desperdício de espaço, né? Prontinho, mais ou menos assim. E aí aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Pegar a ferramenta de texto, eu vou mudar logo aqui a formatação para Open Sans, vou colocar aqui Bold e o tamanho eu vou colocar 12. E aí eu vou colocar aqui www.club.design, que é o meu site. Acabei escrevendo tudo em maiúsculo sem querer. Isso é fácil de resolver. Seleciona o texto, vem aqui em Type, Sans Case, e aí você coloca aqui Lowercase para diminuir para tudo em minúsculo. Pronto, vou posicionar ele aqui do ladinho. E olha só o que eu tenho aqui, tá? Eu vou distribuir melhor aqui os meus elementos, utilizando o teclado mesmo, tentando deixar um espaçamento igual embaixo e em cima do meu texto, dessa maneira utilizando toda a zona espacial de 6 módulos que eu utilizei ali. Vou aumentar um pouquinho mais esse texto, colocar aqui 14, acho que fica melhor. Ah, ficou bem melhor. Então olha só, vou dar um Ctrl 0 e um Ctrl C cedilha para você ver como está ficando. Está ficando show de bola, né? Você pode distribuir melhor os elementos, selecionando todos eles e abrindo no menu Window, o painel Align. Você pode selecionar aqui, vou aumentar aqui bastante, tá? Marca aqui sempre a opção Align to Selection, nesse caso. E aí você clica aqui na opção para distribuir esses objetos igualmente, olha só. E aí a gente tem aí um alinhamento à seleção, distribuindo os espaços desses meus objetos. A partir desse ponto, eu vou começar a colocar alguns efeitos visuais, algumas cores, para deixar a minha arte mais atrativa. Eu poderia utilizar somente a imagem, somente os espaços vazios que eu tenho no meu projeto, mas eu quero uma coisa um pouquinho mais cheguei, mais chamativa. Eu vou pegar a ferramenta retângulo e eu vou desenhar um retângulo exatamente do tamanho aqui da minha imagem. Olha só, vai ser um retângulo exatamente do tamanho do meu retângulo anterior. Vou colocar aqui embaixo, diminuir um pouquinho mais, e eu tenho um retângulo sobre essa minha imagem. Eu vou abrir aqui para trabalhar a partir desse momento o painel de gradiente, que é esse carinha aqui, e o painel de amostras, que é esse painel aqui swatches, tá bom? Lembrando que você pode abrir cada um desses painéis aqui no menu Window, tá bom? O painel de gradiente serve para adicionar gradientes aos objetos. E o painel de swatch serve para você trabalhar com as amostras e criar também as suas próprias amostras de cores dentro do Illustrator. Por que eu acho interessante? Por que eu recomendo que você utilize amostras para criar qualquer tipo de projeto? Não só flyers, como ilustrações, logotipos e tudo mais. Porque se você domina a criação de amostras e você entende a diferença entre as amostras simples e as amostras globais, você com certeza vai conseguir aumentar as suas possibilidades de edição. É o que eu vou te mostrar agora. Você pode vir aqui, olha só, no seu painel de amostras, e a gente vai começar criando primeiro um grupo de amostras para esse nosso trabalho. É só clicar nessa pastinha aqui embaixo, eu vou colocar aqui o nome do grupo de Flyer. Pronto, um novo grupo vazio vai ser criado, e sempre que você for criar uma amostra, dá um clique nessa pastinha antes, tá bom? Depois então de clicar na pastinha, clica aqui na opção para criar uma nova amostra, e aí você vai escolher qual é a cor que você quer para essa nova amostra. Eu vou tirar aqui o preto completamente, lembrando que eu estou trabalhando sempre com as cores CMYK, vou aumentar o ciano e vou aumentar aqui o magenta, deixa eu aumentar aqui o magenta, eu quero um roxo, tá? Eu vou tentar colocar isso aqui mais roxinho, olha só. Acho que aqui 70 e aqui 100. Vamos lá? Ah, ficou legal, 70 aqui no ciano, 100 no magenta e 0 nas outras cores. O que você precisa fazer aqui? Mantenha a opção global marcada. Por quê? Uma amostra de cor global, ela cria um vínculo. Dessa maneira, todos os objetos que você preencher com aquela amostra global podem ser modificados em conjunto. Se você precisar mudar a cor, por exemplo, de 10 objetos que têm a mesma cor ao mesmo tempo, é só editar a amostra global e você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Você vai ver no final do projeto como é que isso acontece. Eu vou desmarcar aqui o Add to My Library, eu não quero adicionar na minha biblioteca da Creative Cloud. É só clicar aqui em global, o nome eu vou deixar como está, ele vai definir o nome de acordo com a mistura de cores. É só clicar no OK então e pronto. Qual que é a diferença das amostras comuns para as amostras globais? Ela tem esse triângulozinho branco aqui embaixo, tá vendo? Dessa maneira então, uma amostra global pode ser aplicada a um elemento
e ela funciona como uma cor qualquer. Eu vou criar uma segunda amostra, então vou clicar aqui na minha pastinha, clicar aqui para criar uma segunda amostra. Deixa eu tirar aqui a seleção, né? Nova amostra. E aí eu vou colocar ela com ciano em 100%. Vou colocar aqui 20 de magenta, deixa eu ver. 20 de magenta para deixar mais um pouquinho mais escuro. Então 100 de ciano, 20 de magenta, 0 nas demais, mantenho o global marcado e clico no OK. Dessa maneira eu vou ter duas amostras globais. E aí o que eu vou fazer? Vou selecionar esse objeto, vou clicar aqui no gradiente, ele vai me dar um gradiente de preto e branco. Tudo que você precisa fazer é arrastar as suas amostras para cima, olha só, dos controles de gradiente aqui no seu painel de gradiente. Dessa maneira você vai ter um gradiente de roxo para azul. E é isso que eu quero por enquanto. Depois eu vou abrir o painel de transparência aqui no Illustrator, tá bom? Você pode expandir ele se ele estiver reduzido. E aqui no painel de transparência eu posso mudar o modo de mesclagem desse objeto. É só clicar aqui no modo de mesclagem e escolher a opção Hard Light, que seria a luz dura, alguma coisa assim. E a gente vai ter esse efeito aqui, olha só, vou dar um Ctrl C cedilha para você ver. A gente tem a nossa imagem sobreposta, né, com um gradiente de azul, de roxo para azul, aliás. Vou dar um Ctrl C cedilha de novo, e aí o que eu vou fazer? Vou selecionar esse objeto com gradiente, vou segurar a tecla Alt e vou arrastar ele para o lado. Se eu arrastar um objeto enquanto seguro a tecla Alt, eu vou criar uma cópia desse objeto. E aí eu vou diminuir ele até a parte de baixo aqui da minha zona espacial. Depois eu vou subir esse carinha aqui, olha, para que ele ocupe apenas essa parte de cima. E aí eu vou arrastar esse carinha aqui para o lado até mais ou menos o limite aqui da minha área de segurança. Vou dar um Ctrl C cedilha, eu vou ter isso aqui, tá bom? Depois de posicionar os elementos dessa maneira, vou dar um Ctrl C cedilha, eu vou desenhar mais um retângulo aqui do lado, olha só, ocupando o restante do que sobrou aqui na minha margem e também na minha sangria. E vou pintar ele com uma amostra roxinha aqui, não vou pintar de gradiente, vai ser só com roxinho. Fazendo o mesmo esquema, clica aqui no painel de Transparency e seleciono Hard Light. O meu resultado vai ser isso aqui. Deixa eu dar um Ctrl C cedilha para você ver como está ficando. Ficando bonito, né? Está ficando show de bola. É isso aí. Vamos lá. Em seguida, eu posso começar a adicionar mais informações de texto. Para isso, eu vou só copiar o que eu já tenho aqui, tá bom? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para o vídeo não ficar longo demais. Vou posicionar aqui do lado. Esse carinha aqui precisa tocar aqui, já que ele é plano de fundo, precisa ir até a minha margem de sangria. Deixa eu dar uma ajustada aqui em cima dos meus elementos que estão fora da minha linha guia, né? Deixa eu alinhar eles a linha guia aqui na parte de cima. Esse carinha aqui está certo. E aí, dessa maneira eu tenho esse texto aqui, tá bom? Aqui é o mesmo esquema, tenta deixar o mesmo espaço em cima e embaixo para uma zona espacial de 6 módulos. Observa que eu tenho aqui o primeiro texto. A imagem da sua empresa pode impactar o mercado. O tamanho é 24, deixa eu colocar aqui 24, tá bom? A fonte de baixo é no tamanho 10. E aqui seria tamanho 24, a formatação extra bold e o espaçamento entre linha automático, tá bom? Alto. E aqui embaixo eu tenho no tamanho 10, no estilo regular, e aqui no espaçamento entre linha eu coloquei 14, 4 pontos a mais. E aí, do ladinho aqui, eu vou copiar o texto, vou colar aqui de novo, e aqui é o mesmo esquema, colocar o texto aqui do lado, prontinho, posicionando ele no centro dessa zona espacial, tá bom? E olha só, eu vou tentar deixar esses dois textos alinhados aqui embaixo, e eu vou ter esse efeito. Aqui embaixo eu tenho formatação 10, com entrelinha 14 também, e aqui em cima eu tenho formatação 10, com a entrelinha, eu vou colocar 14 também, porque eu preciso colocar um padrão aqui para ficar mais interessante. Olha só, vou dar um Ctrl C cedilha e olha aí que show de bola que está ficando o nosso flyer institucional. Bagunçou demais o espaço de trabalho? Não tem problema. Volta aqui e dá um reset. Pronto, o espaço de trabalho volta ao normal. Eu gostaria que esse texto tivesse o mesmo efeito de gradiente dos meus elementos. Para fazer isso é muito simples. Pressione a letra I para ativar o conta-gotas do Illustrator e aí você clica em qualquer um dos elementos que já recebeu aí o gradiente. E aí você consegue copiar o gradiente desse elemento. Não copiou, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu selecionar aqui novamente, dar um I, vamos lá, não vai copiar. Quando isso acontece, você pode fazer o seguinte, abre o painel aqui de aparência, ok? E aqui você adiciona um novo preenchimento. Adicionou um novo preenchimento? Agora sim você clica no I e aí você aperta aqui, pressiona o I, aliás, e clica sobre o elemento para copiar o gradiente daquele elemento, tá bom? Por que isso acontece? Porque o Illustrator ele separa o preenchimento da tipografia
e o preenchimento do objeto em si. Eu não sei porque ele faz essa confusão, mas enfim, para contornar isso, é só adicionar aqui um preenchimento. Olha só, aqui tem um preenchimento de caracteres também, mas não tem problema. Depois de adicionar esse preenchimento, e ainda com ele selecionado, pressione a letra G para ativar a ferramenta gradiente, que é essa bonitinha aqui. E aí você pode utilizar, olha só, o gradiente de maneira interativa, clicando e arrastando para modificar a posição do seu gradiente. Eu acho que isso aqui, aqui tá bacana, ficou bonitão aí, olha só. Vou dar um Ctrl 0 e pronto. Como eu utilizei o conta-gotas para copiar esse gradiente daqui, ele vem com os mesmos atributos, vem com as cores globais que eu criei, com as amostras globais que a gente criou. Ele só não vem com a transparência, porque isso é um efeito já do objeto em si, não tem a ver com os atributos, pelo menos não o que foi copiado agora. Bom, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um Ctrl C cedilha, eu vou pegar a ferramenta retângulo e desenhar um retângulo que ocupe esta zona espacial aqui de 2 módulos, expandindo para a minha área de sangria. E aí, utilizando o painel de amostras, eu vou aplicar aqui aquela amostra roxinha que eu tenho ali, ok? Fazendo isso, eu posso então adicionar o meu logotipo. Eu vou pegar aqui o logotipo do Clube do Design, deixa eu pegar ele aqui, bonitão, vou copiar, vou colar ele aqui e vou posicionar ele dentro da minha área de segurança, ok? Deixa eu dar uma diminuída aqui nele, prontinho. E vou pintar ele de branco, deixando ele aqui no limite da minha área de segurança, mais ou menos aqui. Vou colocar ele aqui na parte de baixo, olha só. E já está quase pronto. Tudo que eu preciso fazer agora é adicionar mais texto. Eu vou pegar logo as informações de uma vez, porque até aqui já está tudo muito mais simples, tudo mais fácil para a gente trabalhar. 250 mil com formatação 41, tá? Vou colocar 41 aqui. Extra bold, com uma entrelinha aqui automática. Clientes satisfeitos, tamanho 10, com uma entrelinha, eu acho que está 14, não está automática. Aqui um texto no tamanho 8, se não me engano, 7,5, né? Tudo em maiúsculas. E aqui telefone e endereço, com um elemento aqui, um retângulozinho roxo do lado. Deixa eu só pintar com as cores desse projeto aqui para não ter problema futuramente. Vou dar um Ctrl 0 e olha aí o resultado, vou dar um Ctrl C cedilha, o nosso projeto está pronto. Se eu precisasse mandar isso para um cliente aprovar, o que eu poderia fazer? Poderia simplesmente abrir o Photoshop, aplicar em um mockup, isso vai ficar aí para um outro momento, tá bom? Você aplicaria em um mockup e mandaria isso para o seu cliente, para ele poder dar uma analisada. É claro que eu mando junto com o mockup também um PDF de baixa definição, para ele ler os textos, dar aquela revisada marota, para ver se está tudo certinho. E aí olha só o que acontece aqui no nosso projeto quando a gente utiliza cores globais. Imagine que você criou esse projeto, deixa eu salvar ele aqui, tá? Design para o seu negócio 2, ok? E aí você precisa fazer alguma modificação. Caramba, o cliente não gostou das cores, ele não quer roxo e azul, ele quer uma cor mais quente, não quer cores tão frias, ele quer, sei lá, um verde, um amarelo, um vermelho. O que você pode fazer? Ao invés de você vir aqui e editar todos os gradientes um a um, como a gente utilizou amostras globais, basta você editar a amostra. Se eu der 2 cliques aqui no roxo, por exemplo, e marcar o preview, eu posso brincar de editar essa cor, olha só, tranquilamente. É só mexer nas cores com o preview habilitado e editando essa amostra, todos os objetos que utilizam aquela amostra na sua composição vão sofrer a modificação. Eu vou clicar no OK. E o azul é a mesma coisa, eu dou 2 cliques e ao invés de azul, vamos colocar um amarelo? Vou colocar aqui um amarelo, deixa eu marcar o preview, olha só. Um amarelo aí quase laranja, olha aí o resultado, ok? É só você dar ok e olha aí o resultado. E isso expande as suas possibilidades de edição. Você pode trabalhar editando o seu projeto com muito mais facilidade. Se você quiser pintar esses carinhas aqui com uma amostra global também, você pode fazer isso. É só você criar uma nova amostra, olha, clica aqui, cria uma nova amostra, uma amostra branca, marca o global aqui e clica no ok. Pronto, seleciona toda essa galerinha aqui, olha. Prontinho, pinta com essa amostra, o preenchimento. E aí quer mudar a cor deles todos? Clica aqui e aí você muda a amostra. Eu quero preto, talvez. Marca o preview aqui, ó. Você pode mudar aí a amostra à vontade, olha só. Colocar azul. Não, azul fica feio demais, né? Um amarelo, ok? Um amarelo mais escuro, cadê? Um amarelo mais alaranjado. Então você pode brincar aí de pintar com as cores que você quiser, utilizando amostras globais. Cara, eu acho que vermelho ficou, não tá nem vermelho, isso tá rosa, né? Agora tá vermelho, olha só. Clica no OK aí, vou colocar aqui o magenta no máximo e o azul no máximo, é só clicar no OK e olha aí, você consegue ir brincando. Terminou o seu projeto, dá um Ctrl S para salvar e quer mandar isso para impressão, olha, faltou pintar esse cara aqui, né? Deixa eu salvar aqui,
faltou esse cara aqui de vermelho também, prontinho. Quer mandar para impressão? Não se reprima, né? Não tem segredo nenhum, tá bom? Primeiro toque que eu te dou, converse com a gráfica, tá? Qual que é o formato de arquivo que a sua gráfica recebe? Ela recebe em PDF? Ela só recebe em EPS? Ela só recebe em AI, em Illustrator? Só recebe em Corel? Se ela só recebe em Corel, você já começou errado porque você usou o Illustrator para criar o projeto. Dá para fazer tudo isso aqui no Corel, eu vou trazer um tutorial dele no mês que vem sobre isso, tá bom? Mas você fez no Illustrator, a sua gráfica recebe em PDF? É muito simples. Clica aqui no menu File, na opção Save As, né? Salvar como, dá um Ctrl Shift S, e aí você muda aqui na janela de salvamento para o padrão de PDF. Eu dou no PDF e clique em salvar. E aí você pergunta para a gráfica, tá, vocês aceitam em PDF, mas qual que é o padrão de PDF que vocês aceitam? Ah, manda em X1A, manda em X3, manda em X4. Se a gráfica te der um formato padrão, vem aqui e muda para o formato padrão que ela recebe. Vamos supor que ela receba em X4. Ah, não, ela só recebe em X1A. Então seleciona aqui X1A. O que você precisa tomar cuidado antes de salvar o PDF no padrão que você escolheu? Vem aqui no Marks and Bleeds, marca a opção Trim Marks, apenas ela, tá bom? E marca a opção Use Document Bleed Settings, ou seja, adicionar marquinhas de corte e usar as configurações de sangria do documento. É só essas duas opções. Não marca essas outras aqui, pelo amor de Deus, senão você vai encher aí o seu material de marcas sem necessidade, marca de registro, não tem necessidade nenhuma. Colocou a marca de corte, colocou para usar a configuração de sangria, clica em Save PDF, clica no OK e pronto, o seu PDF vai ser salvo. Toma cuidado porque o Illustrator mantém o PDF aberto. Então depois você fecha o documento, tá bom? E aí você vem aqui na pastinha onde você salvou, já está salvo aqui na minha pastinha, abre o seu PDF e prontinho. Está aí o seu flyer institucional prontinho para ser usado para impressão. Lilt, cara, mas a gráfica lá só aceita em Illustrator, ou ela só aceita em EPS, o que eu faço? Abra aqui o projeto em Illustrator, vou mudar aqui essas cores, não gostei muito não, eu prefiro o roxinho mesmo, eu acho que o roxinho estava mais legal. Deixar aqui, colocar 60, 80, aí ó, ficou mais bacana. E esse aqui, eu vou colocar aqui ciano, 100%, marcar o preview aqui. Ok. Está dizendo que já tem uma amostra com essa cor, vou colocar um azulzinho mais escuro, vou colocar 20 aqui. Pronto, ok? Fechou aqui. E aí a sua gráfica, vou dar um Ctrl S para salvar logo aqui o meu padrão do Illustrator. Se a sua gráfica só recebe ou em EPS, ou recebe no padrão Illustrator aberto, o que você faz? Seleciona todo o seu texto, e aí você clica aqui em Type, e seleciona a opção Create Outlines. Dessa maneira todo o seu texto vai ser convertido em curvas, e aí sim você vai aqui, olha, Ctrl Shift S, ou você pode fazer, dá um Ctrl Shift S para salvar uma cópia, tá? E você coloca aqui curvas, pronto. Curvas foi ótimo, né? Curvas. E aí você manda esse documento em curvas para gráfica. É o mesmo para EPS, é só mudar o formato do arquivo lá na hora de salvar o seu documento. Caraca, Lilt, a gráfica só aceita em JPG. O que eu faço? Se você precisa exportar em JPG, não vai dar para exportar as marcas de corte, mas não tem problema, tá? Se você disser para a gráfica qual é o tamanho da sua sangria, ela vai conseguir fazer o acabamento sem problema nenhum, se ela só aceita em JPG ou em TIFF, o que eu acho bem estranho, mas se isso acontecer, você faz o seguinte, você vem aqui em File, Export, Export As, e aqui você vai marcar a opção para exportar em JPG, tá bom? Nesse caso, como a gente quer manter a sangria do nosso projeto, a gente vai ter que exportar o JPG e você vê que o Illustrator vai criar uma borda branca grandona por causa do Clipping Mask. Mas não se preocupe, não marque a opção Use Artboard, senão você perde a sangria, tá bom? Mantenha a configuração como está, clique aqui para exportar o JPG, selecione as configurações de saída, que utilize uma qualidade entre 8 a 12, tá bom? Que é a qualidade máxima. Aqui nas opções de compressão, você utiliza a opção Baseline padrão mesmo, tá bom? Aqui embaixo na resolução, você pode selecionar uma resolução de saída de 300 ppi, não tem problema. E aqui embaixo o Anti-Aliased você mantém como já está. Marque a opção para incorporar o perfil de cores que você usou no seu projeto. Nesse caso é o Fogra 39, que eu já mencionei aqui no canal algumas vezes. É só clicar no OK, o Illustrator vai exportar o seu JPEG, e aí o seu JPEG vai estar disponível, olha só, deixa só ele terminar aqui, prontinho, já exportou aqui meu JPEG, e você vai ter isso aqui como resultado, tá bom? O que você precisa fazer depois que você exportou esse JPEG? Você vai ter que abrir no Photoshop, clica aqui em abrir com,
abrir com, deixa ele abrir o Photoshop, e aí você vai ter que fazer o recorte no tamanho que você quer. Pega a ferramenta de recorte, marca aqui a opção Ratio e clica em Clear para apagar tudo, tá bom? Dá um ESC aqui para cancelar. E aí é só você posicionar o seu corte exatamente no limite aqui do seu projeto, para que ele fique com o tamanho original do seu material, tá bom? Isso só porque a gente está exportando em JPG. Pronto, é só dar um Enter. Deixa eu dar um zoom aqui. Dar um zoom aqui e ajustar esse corte direitinho aqui. Prontinho, tá bom? E aí, olha só, você manda, dá um Ctrl S, salva aqui na qualidade 8 e pronto. Você manda isso aqui para a gráfica, eu vou abrir aqui o JPEG para você ver, olha só. Isso aqui é o que você manda para a gráfica, um JPEG, caso a gráfica só aceite JPEG com 300 dpi, tá bom? Eu não recomendo, se você encontrar uma gráfica que só aceite JPEG, tente procurar um outro fornecedor, tente procurar uma outra empresa, porque pode ter problema na hora da exportação. O JPEG é um formato compacto por natureza, tá bom? É preferível exportar em TIFF, né? O formato TIFF não tem tanta compactação assim, e aí você consegue um resultado melhor. Mas prefira gráficas que aceitam em PDF ou EPS, é muito melhor, você garante a qualidade no seu projeto. Se você precisar compartilhar esse projeto com outro profissional, Lilt, eu gostaria de enviar isso aqui para um colega de trabalho, eu vou abrir o original aqui, tá bom? Abrir aqui o original, que está com as fontes editáveis, olha só. E aí você pode fazer o seguinte, é só você clicar aqui no File, na opção Export, na opção Package, e aí você vai fazer um pacote desse seu projeto. Ele já vai pegar aqui a pasta onde o meu documento original está salvo, você mantém todas as opções marcadas e você clica aqui no Package, clica no OK em seguida. O que o pacote faz? Ele vai juntar, deixa ele terminar aqui, prontinho, ok. Ele vai juntar todos os objetos que você usou nesse projeto em uma pasta. Então, se você abrir aqui a pasta do pacote, você tem tanto o seu documento em Illustrator editável, quanto as imagens que foram utilizadas no projeto. Então, você pode mandar essa pasta para um colega de trabalho, um colega de equipe, que você vai conseguir trabalhar sem problema. Por que ele não colocou as fontes aqui? Porque são fontes do Typekit. Quando você abrir o documento em outro computador que tem o Illustrator, ele vai pedir para sincronizar as fontes no Typekit, mas são fontes que você pode baixar facilmente na internet. Um detalhe interessante, tá bom? Quando eu salvei aqui o documento em curvas, eu esqueci que a minha imagem ela não está incorporada no meu projeto. Então eu não vou, se eu mandar o documento em Illustrator para uma outra pessoa, essa imagem vai ficar ausente, ela vai abrir o documento em Illustrator e a imagem não vai aparecer. Porque até então, tudo que tem dentro desse documento é um link para a minha imagem original que está aqui. O que você precisa fazer? Clica no menu Window, abre o painel de links aqui, olha só, e aí você vai ver que a sua imagem está linkada. Para que ela seja incorporada ao seu documento e assim você consiga mandar o projeto inteiro com a imagem dentro, você clica aqui no menu do painel de links e seleciona a opção Embed. Cadê? Olha, Embed Images. Clica nessa opção e pronto, a sua imagem vai exibir esse ícone e agora a sua imagem está incorporada ao seu documento. Consequentemente, é claro, quando você salvar, olha só, antes de salvar, o meu documento aqui em curvas tem 31 MB. Depois que eu salvar, vou dar um yes aqui para salvar, ele vai ficar consequentemente maior, porque agora a imagem está incorporada ao documento. Olha só, deixa ele terminar de salvar. Prontinho, olha só, ela aumentou, dobrou de tamanho, ok? Isso é necessário porque eu utilizei a imagem como link. Então sempre que você importar uma imagem, certifique-se de que você vai incorporar essa imagem caso você vá mandar o documento em Illustrator, tá bom? Se você for mandar em PDF, você não precisa fazer isso. Porque quando você exporta em PDF, todo o documento já é compactado, já é comprimido em um único PDF, não precisa fazer incorporação na exportação. Bom, e era isso que eu tinha para te mostrar hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, desse tutorial, que você tenha aprendido não só um pouco mais de Illustrator, mas também conceitos fundamentais de design gráfico que são muito importantes aí para você criar os seus projetos. Se você quiser aprender mais sobre Illustrator e mais também sobre dicas de produção gráfica, de construção, de layout de páginas, conheça o meu curso de Illustrator lá na Suite Criativa. O link está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma conferida, sei que você vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Não se esqueça de curtir e de compartilhar. Até lá. Tchau, tchau.